Então, sobre esse caminho do meio, o caminho óctuplo, vou colocar agora para vocês esses princípios, esses fundamentos, que são a base do pensamento do Buda, da experiência do Buda. Então, o primeiro caminho, o primeiro princípio, é o princípio da compreensão correta. A compreensão correta nos traz que devemos compreender a vida como ela é, do jeito que ela é. Compreender a vida, percebendo que o apego, a segurança, o controle da vida, isso não traz a libertação do espírito. Então, essa compreensão é perceber que a vida é uma entrega, que a vida é deixar-se levar, é confiar na existência. O segundo princípio do caminho óctuplo é o princípio do pensamento correto. O pensamento correto, ele nos traz para investigarmos, para observarmos, para olharmos nosso pensamento. Muitas vezes o ser humano tem o seguinte pensamento: a vida é temporária, tudo é transitório, mas a pessoa tem medo de se relacionar com os outros. Então, no pensamento há uma história e na ação há outra. Então, é preciso investigar o porquê que uma pessoa, como exemplo, não consegue se relacionar direito, ou tem medo, de encarar alguns desafios e fala que é preciso ter coragem, mas não consegue encarar os desafios de sua vida. Então, o pensamento leva para um lugar que, na verdade, não é o que ela está realizando. Então, é alinhar esse pensamento com a ação, é alinhar esse pensamento, trazer esse pensamento, ir para a raiz desse pensamento e saber que existe uma forma de superar esse pensamento através de uma postura saudável, de um pensamento saudável. O terceiro princípio é o princípio da fala correta. A fala correta é a ligação, é o elo de ligação entre o pensamento correto e a ação correta, que eu vou falar é a próxima. Então, a fala correta, que é o terceiro princípio, está entre esses dois, e a gente já pode perceber o porquê, A nossa fala é uma ligação entre o que a gente pensa e o que a gente faz, o que a gente age. E algo interessante que o Buda traz sobre a fala correta é que devemos falar, conversar com as pessoas, Não estamos sozinhos nesse mundo, devemos falar com as pessoas para conhecê-las, para compreendê-las. A fala existe para compreender as pessoas. E compreendendo as pessoas, podemos nos compreender. Podemos compreender a nós mesmos. Então, a fala, Buda fala, deve-se evitar a tagarelice, Fala, ou inflamar as paixões alheias, aquela fala que é só emotiva para inflamar os outros e para se inflamar. Então, essa é a postura de Buda em relação à fala correta. E há um poema, uma expressão do Buda, do próprio Buda, que é muito especial, muito bonita, que ilustra sobre a fala e que falou dessa seguinte forma: palavras que saem do coração. Tua fala é como um tesouro, cheia de sentido. É a língua de mel. Bonito demais. Então, o terceiro aspecto do caminho óctuplo é a fala correta. E o quarto princípio
né? O quarto fundamento do caminho óctuplo é o fundamento da ação correta. Então, o quarto fundamento da ação correta, e a ação correta ela é bem sucinta, ela fala que a gente precisa ter mais conexão com a nossa ação, mais, né, encontrando uma ação que esteja desconectada da lei do karma, do causa e efeito, né? Saberemos, cada um saberá através de sua experiência quando a sua ação é uma ação desconectada dessa causa e efeito, que quando a gente faz uma ação que a gente sabe que aquilo é insaudável, que aquilo vai levar para um outro caminho, que aquilo vai reverberar, vai ter consequências, é porque não é uma ação correta. Então a ação correta é para a gente estar mais conectado com a nossa vida, com a nossa ação. E para mim, assim, é uma coisa muito especial. Aqui tem muitos passarinhos cantando. E para mim uma ação correta é como um passarinho. Uma ação correta é como você louvar, é como você cantar, né? É como você rezar, entoar um mantra. Você está preparando, você está dando a base para a sua ação correta. Você está se limpando, se purificando para a sua ação e que isso esteja em consonância com a sua ação. Então, o quarto princípio é o princípio da ação correta. Quinto princípio do caminho óctuplo é o meio de vida correto. Meio de vida correto é algo também muito especial, e o meio de vida correto nos traz que sobre o nosso trabalho também. Eu utilizo os meus talentos, eu estou trabalhando e eu tenho certeza que os meus talentos estão sendo utilizados, estão a meu serviço e a serviço da humanidade, estão contribuindo para a humanidade. Eu trabalho onde? Eu trabalho para quem? Para quem eu estou servindo? Então são perguntas muito fundamentais na nossa caminhada. Eu estou fazendo o que da minha vida com o meu trabalho? Então isso é muito importante, né? Então o meio de vida correto nos traz também para a gente ter uma vida simples, uma vida mais simples. Mas para ter uma vida mais simples são necessárias necessidades simples. Não adianta querer ter uma vida simples se você tem um monte de necessidades e quando vai ver, quer ter uma vida simples, mas está cheio de necessidade, acumulando tempo. Então, esse é o quinto quinto fundamento, meio de vida correto. O sexto fundamento, o sexto princípio, também bem simples, bem sucinto, que nos convoca para a nossa experiência interior, é o esforço correto. O sexto caminho, o sexto fundamento, o esforço correto. E o esforço correto é bem simples, que é força de vontade para o progresso interior. É justamente a sua coragem, a sua força de vontade dentro de você para o seu autoconhecimento, para a sua autossuperação. Então é essa força de vontade que brota, que nasce do nosso coração, que sempre esteve presente dentro de nós, para a gente evoluir dentro. E com isso, tudo do lado de fora vai mudar, a humanidade vai mudar se a gente mudar dentro. Então esse é o sexto princípio, esforço correto. Sétimo princípio é considerado um pilar principal, assim, porque ele equilibra e organiza todos os outros. O sétimo princípio é o princípio da consciência correta. E esse princípio da consciência correta, ele é um princípio onde a gente precisa ter a consciência de observar o nosso mundo interior, né? De buscar pensamentos saudáveis, buscar um progresso interior. E a consciência correta ela é dividida em 3 tópicos, em 3 partes. De você ter consciência correta sobre o seu corpo, né? Então essa consciência correta sobre o seu corpo quer dizer você conectado com o seu corpo no aqui, no agora, no presente. Você ter consciência da sua respiração, você estar presente no seu corpo, ter consciência, né, de tudo que faz parte dele, de todas as partes do seu corpo. É ter consciência, né,
de tudo que você faz com ele. Então essa é um tópico do próprio corpo. O outro tópico da consciência correta é o tópico dos sentimentos, da consciência correta nos sentimentos, que é observar seus sentimentos, perceber que eles são transitórios, que eles passam como nuvens no céu. Então é você perceber, é observar, contemplar, não se apegar e deixá-los partir. E o terceiro tópico é sobre os objetos ou ideias mentais. A sua consciência vai vasculhar como um farol em alto mar os seus pensamentos, os seus objetos, o que você guarda ali como objetos mentais, como ideias, aquelas ideias que você carrega 10, 20, 30 anos, 40 anos. Então é perceber o que está por trás desses objetos, o que está por trás dessas ideias. Né? Então, o que está... Então, se você perceber que, por exemplo, você extrair um ensinamento, você extrai um ensinamento daquela ideia, porque toda ideia, tudo que está dentro de você, seja a sua sombra, tem algo muito precioso ali, como um diamante escondido, que é o ensinamento que te faz evoluir, seguir, transformar esse sofrimento, essa sombra. Então, você contempla, por exemplo, a sua troca de humor. Se você uma hora está alegre, outra hora está triste, o que isso quer dizer? A raiz não é a alegria ou a tristeza. Isso não é a causa, isso é a consequência. A raiz, a causa, é você perceber que a vida é transitória. É você, o simples fato de você perceber que a vida é instável já te faz mais leve, já te faz mais conectado e não haverá tanta troca de emoções, você vai estar mais centrado. Claro que você vai viver enquanto ser humano a experiência de estar alegre, de estar triste, mas não que isso te derrube toda vez igual uma montanha-russa, né? Quando você está alegre, você entra num estado que você não quer saber de mais nada, mais de ninguém, só de si, como um egoísmo. Ao mesmo tempo, quando você está triste, você entra numa depressão. Então é você perceber, extrair o ensinamento, olhar, e então isso é a consciência a serviço do ser humano. Então esse é o sétimo ponto, a consciência correta. E o oitavo e último princípio do caminho óptico é o caminho da concentração correta. Concentração correta é você se concentrar, algo tão primordial e tão fundamental nos tempos de hoje, naquela época também. E Buda compara nossa mente como um lago. O lago, ele estando turvo, né, ele agitado, a superfície é como a nossa mente, você só vai ver o que está na superfície. Se você se concentra, se você se tranquiliza, se acalma, vai se purificando, o lago vai se acalmando, a mente vai se aquietando e você pode mergulhar nas profundezas. Você pode fazer um mergulho profundo a partir da sua concentração. E aí, nesse mergulho profundo, você verá um novo ser dentro de você. Você terá novas descobertas, novas experiências profundas e espirituais. Então, esses são os 8 princípios. Esse é o caminho óptico, ou o caminho do meio do Buda. Um caminho que ele é acoplado às partes, né? Não é você desenvolve um e o outro. A partir do momento, a nossa busca é para ir desenvolvendo um e esse vai levando a desenvolvimento do outro. É uma unidade, não são separados, é uma unidade, né? Então isso é muito importante. E esse caminho do meio, o Buda fala que é um caminho muito antigo, mas é um caminho que foi esquecido pela humanidade. É um caminho que está como se estivesse no nosso DNA, como se estivesse na base, no fundamento do que é ser humano. Está dentro de cada um de nós, independente da religião, independente do credo, está dentro de nós, embutido, né, como um presente divino, esse caminho do meio, esse caminho óptico, esses princípios. Então, Buda nos convoca, né, a experimentar esse caminho do meio,
como uma experiência e não como uma lei, como um mandamento, que não é isso que Buda pregava. Buda pregava, experimente por si mesmo e veja se isso vai te ajudar na sua autoconfiança, na sua paz mental. Então isso é fundamental no caminho do Buda, no caminho interior, no caminho do autoconhecimento. Experimente, veja se isso vai te levar a uma paz, a uma profunda compaixão e bondade para consigo e para com os outros, para com o mundo. Então, isso é fundamental do pensamento budista e do Buda.